A história começa num mundo mágico compartilhado por 9 raças: os Dragonites, os Elfos, Honest, os Anões, os Demônios, Elfos Negros, Centauros, Ferinos e Humanos também, dentre os quais nasceu um jovem aventureiro chamado Light. Querendo dar à sua família uma vida muito melhor, o Light ele se despede da sua cidade natal e parte em busca de dinheiro e poder. Ao chegar numa grande cidade, Light acaba sendo empurrado pela multidão, mas continua procurando pela guilda dos aventureiros ali. Ele entra numa guilda, se apresenta à recepcionista e pergunta se ele deseja de alguma forma se registrar como novo aventureiro e tudo mais, e quando ele confirma com a sua cabeça, ela explica que ele começaria no nível mais baixo, que seria o rank F, perguntando se ele possui alguma habilidade especial. O Light, ele acaba respondendo que ele tem uma habilidade chamada Gacha ilimitado, né, que acaba permitindo ele rolar cartas aleatórias e invocar elas, e quando ele invoca um garfo quebrado diante dela, a recepcionista fica sem palavras. Envergonhado, o Light ele tenta fingir que os talheres não são a única coisa que ele pode invocar, mas as suas próximas tentativas acabam resultando apenas em um monte de lanches estragados. Decepcionado com a falta de sorte no pior momento possível, Light começa a suspirar e a recepcionista confirma que ele realmente merece o rank mais baixo. Depois de receber as suas cartas de aventureiro ali, ele pergunta sobre as missões e ela orienta a procurar o quadro de trabalhos da guilda. Quando ouviu isso, o Light ele ficou constrangido. A recepcionista percebeu que ele não sabe ler. Sentindo pena do seu compatriota, o humaninho brabinho, ela foi lá sem instrução nenhuma e disse pra ele, lendo as ofertas de trabalho e tudo mais. Animado por poder finalmente ganhar algum dinheiro, o Light aceita alegremente as tarefas mais simples. Depois de um dia de trabalho duro, ele conseguiu dinheiro suficiente para alugar um quarto. No entanto, um grupo de ferinos o derruba e acaba que eles começam a zombar dele, enquanto o líder da gangue pega o seu dinheiro. Light implora por misericórdia, mas o cruel homem-lobo acaba o golpeando com um forte gancho, fazendo ele cair novamente. O lobo provoca por mendigar por trocados e vai embora friamente, rindo junto com a sua gangue. Mesmo caído no chão, ninguém da multidão acaba ajudando o nosso garotinho, até que uma gentil elfa o levanta. Surpreso por todos os aventureiros ao redor, Light se afasta assustado. Vendo seu medo, a elfa abraça ele para confortá-lo, enquanto os passantes ali zombam dessa cena toda. Chocado por uma bela elfa surgir do nada ali e se sujar por causa dele, o Light acaba aceitando sua ajuda para se levantar. Os aventureiros se apresentam como membros da Concórdia das Tribos, né? Um ferino chamado Giro aparece explicando que cada membro representa uma das 9 raças e a elfa se apresenta como Sasha. Ela então apresenta os demais membros: o Drago, Diablo, Albeiro, Nano, Sion e Santor, complementando 8 das 9 raças. O Light descobre que o grupo está em busca de um humano para poder simbolizar a união de todos os povos do seu mundo. Quando o Giro aparece lá, estendendo a mão para convidar ele, o Light ele fica atônito por alguém precisar dele de fato, e aceita o convite com felicidade. Logo, o Light começa a explorar uma caverna chamada Abismo, né, o Abyss, junto com o seu novo grupo. Um enorme verme começa a atacar eles, só que Giro corta ele em pedaços antes que pudesse feri-lo. Outro verme aparece ali, surpreendendo por trás, mas Sasha o elimina com o seu arco. Ela repreende ele por ser tão descuidado, lembrando que eles estão explorando uma masmorra mais perigosa do mundo, onde ele poderia morrer muito fácil. Sentando-se então do lado dele, ela começa a curar os seus ferimentos ali. Percebendo o comportamento carinhoso de Sasha, os outros membros começam a zombar dela por mimar demais o Light. Agora, corando como um tomate, a Sasha tenta negar que tenha qualquer sentimento por ele e insiste que só está protegendo um companheiro do grupo. Enquanto os demais ignoram as suas desculpas, Sasha fica ainda mais nervosa, então Drago intervém e anima Light, dizendo que ele faz um chá excelente para o time. Motivado, o grupo então segue mais fundo na masmorra, e quando param diante de um beco sem saída, Light acha que é hora de uma pausa e começa a preparar o chá. No entanto, o Drago interrompe e diz que não precisa de chá, porque eles estão expulsando o Light do seu grupo. E o Light pensa que é uma brincadeira, mas o Drago repete as palavras de forma fria, deixando ele chocado. Giro confirma que ele está fora ali e o Light pergunta o motivo. Giro responde que o grupo não precisa dele, enquanto Sasha o olha com desprezo por sua ingenuidade. Mesmo Sion e Nano começando a zombar de alguma forma dele, do Light, né, por ser tão patético, os demônios nessa hora se mostram aliviados por finalmente poderem se livrar dele. E o Light pergunta por que eles estavam sendo tão cruéis, depois de toda aquela bondade que demonstraram anteriormente. E o Giro começa a revelar que toda aquela gentileza era só uma farsa para convencer ele a se juntar ao grupo. O Light se pergunta por que o grupo tão poderoso precisaria dele, e o Drago explica que era por causa da habilidade especial que ele possuía. Eles recrutaram acreditando que o Light seria um maestro poderoso, mas a habilidade dele se mostrou ser completamente inútil. O Light comenta que a sua habilidade é o gacha ilimitado, ele nunca serviu para nada, e o Giro ele começa a falar lá, né, concordando, zombando dele por ser um humano sem talento e afirmando que o grupo não precisava mais de um peso morto como ele. Todos sabiam que ele era um fracasso desde o início. Sasha, por sua vez, se pergunta por que eles demoraram tanto para se livrar daquele cara, se sentindo aliviada por poder casar-se com o seu mestre em vez de acabar com aquele humano patético.
Atordoado com tudo que ele ouviu, Light mal conseguia reagir quando o Drago decide acabar de vez com ele. Ordenando que Gal, cuide da limpeza geral, acabe com o corpo dele, o Light finalmente percebe que o perigo ainda estava por vir. Ao ver os olhares hostis dos seus companheiros, ele entende que pretendiam matar ele para poder impedir que no futuro ele se fortaleça e busque vingança. Gal saca suas garras e atinge o rosto de Light, deixando um corte no qual o sangue começa a escorrer. Enquanto o grupo observa aquilo ali, o Light corre desesperado, gritando. O Gyro começa a rir ali e, cara, diz que os monstros do abismo vão fazer dele um almoço. Só que a Sasha dispara uma flecha na perna dele, impedindo ele de fugir. Gemendo de dor, o Light só cai no chão, cara. O Gyro ele começa a se divertir com o sofrimento do cara, se aproximando, acertando ele com um chute violento no estômago, derrubando ele de novo. Ele continua a espancar o garoto brutalmente até que Sasha o interrompe, lembrando de que precisam fazer a morte de Light parecer um acidente. Gyro então ergue uma garra para poder dar um golpe final, e vendo a morte se aproximar, o Light só rasteja pelo chão, desesperado para continuar vivo. Gyro observa ali com prazer um garoto fraco se debatendo diante da morte certa, e de repente a mão do Light pressiona uma armadilha de teletransporte. O Drago começa a gritar para o Gyro matar ele o mais rápido possível, antes que o feitiço seja ativado, mas o Light foi teletransportado em segurança antes que pudessem alcançá-lo. Mais tarde, o Light desperta num outro ponto da masmorra. Ainda gravemente ferido, ele pensa que ele seria devorado por algum tipo de monstro a qualquer momento. Mesmo que ele consiga resistir por mais um pouco, o frio cortante da caverna também faz ele lembrar da sua família, que era amorosa e tal, e ele começa a chorar. Ele recorda de toda a gentileza que o grupo demonstrou quando eles se conheceram, se pergunta como que eles puderam se revelar tão cruéis assim, lembrando dos olhares frios que lançavam para ele, levando ele até um beco sem saída. Consumido pela raiva da traição, o Light ele tenta entender como que ele acabou se envolvendo de alguma forma com pessoas tão insanas. A sua confusão se transforma em fúria e ele jura se vingar. O Light ele se levanta determinado a cortar cada um deles ali, mas ele sente um olhar gelado nas suas costas. Quando ele se virou, ele viu uma besta Otto nível 1 que estava observando ele. Ele se pergunta o que aquela criatura tão poderosa faz ali e percebe que a armadilha teletransportou ele para o nível mais profundo do abismo. O cara só dá azar, mano? Enquanto o Otto se aproxima, o Light pensa numa forma de escapar e começa a usar desesperadamente sua habilidade de gasto ilimitado. Ele reza por um milagre e num último frenético toque, ele invoca um enorme círculo mágico. Incrédulo, o Light observa o dispositivo liberar uma aura poderosa, invocando uma antiga fada, reconhecendo ele como seu mestre. A misteriosa fada, ela corta o monstro então em pedaços como se fosse uma cebola, e o resto, literalmente despedaçado da criatura, cai no chão. A fada pousa graciosamente e diante dos olhos chocados do Light, ela limpa a bagunça com um simples movimento das mãos antes de se virar para ele. A fada caminha até o Light, ajoelhando-se humildemente e cura todos os seus ferimentos com magia. Ela pede desculpas por ter curado ele sem permissão, dizendo que não suportava ver ele ferido. E o Light ele se apresenta, ainda sem acreditar que ele acabou de invocar a fada mais poderosa do mundo. Encantado com o seu nome, a fada o repete ali diversas vezes, e jura lealdade absoluta a ele. Sem saber quem ela é, o Light só pergunta o nome dela. Então ela revela que é Mai, a empregada eterna, de nível 99.999. Mai explica que ela é uma carta super ultra rara do gacha do Light. E ele fica surpreso, diz que o gacha só produzia lixo e tudo mais, não acreditando que ele tivesse conseguido invocar alguém tão poderoso assim. Então, vendo o rosto entristecido dele, o Light finalmente concorda e Mai agradece pelo favor. Em seguida, ela acaba pedindo para examinar a habilidade de gacha do Light. E, cara, ele fica surpreso nesse momento, descobrindo que ela possui habilidade de avaliação. A Mai explica que é só uma das suas pequenas habilidades, antes de pedir sua nova permissão, obviamente. E assim que o Light concorda, o olho da Mai começa a brilhar enquanto ela o examina, percebendo que o gacha concede a ele várias camadas de proteção secreta. Mai fica impressionada com o poder da sua habilidade. Ela começa a explicar que o gacha ele parecia inútil porque o Light estava em áreas sem mana, só que no abismo super carregado, o gacha absorve a mana ao seu redor, aumentando as chances de ele conseguir uma carta rara. Mai então descreve todas as classificações das cartas do gacha ilimitado, desde o rank mais alto, que é o extra rank, super raro, ultra power, até as categorias normais ali e o erro. E o Light ainda não entende completamente, então a Mai esclarece que na superfície ele nunca poderia obter bons resultados por causa da escassez de mana ao seu redor. Ela elogia ele por ter descoberto o verdadeiro poder do gacha e por ter entrado num abismo para aumentar suas chances de um sorteio raro. Só que Mai observa que foi extremamente perigoso ele ter se aventurado sozinho. Mas o Light a corrige, revelando que ele entrou no abismo com seu grupo, apenas para ser traído por eles ali e o seu corpo foi torturado por todo mundo. Ao lembrar dos abusos e das zombarias cruéis, ele começa a chorar enquanto conta essa história. O Light ele recorda como seu antigo grupo ridicularizava ele por ser um humano patético. Ele reclamava de todas as provocações cruéis, dizendo que só queriam ganhar a vida honestamente para sustentar sua família e tudo mais. E Mai observa enquanto ele desabafa, completamente devastado pela traição brutal ali dos seus companheiros.
Por fim, o Light cai de joelhos, tomado pela dor, dizendo que nunca perdoaria bestas cruéis por machucá-lo. Então, ele segura uma flecha cravada na sua perna enquanto derrama lágrimas, e Mai o abraça em silêncio. Em seu caloroso abraço, o Light se acalma e para de chorar. Mai ele diz que jamais poderia compreender a profundidade do seu sofrimento, mas que usaria todo o poder para dar a ele alguma retribuição que merece. O Light então olha chocado enquanto Mai jura colocar todos os traidores diante dele num piscar de olhos. Quando ele tenta impedi-la de se levantar, Mai pensa que ele é bondoso demais para o próprio bem, então ela o alerta para não ser tão misericordioso. Mas o Light responde que ele acabou nessa situação por causa da sua própria fraqueza. Ele diz que não quer abusar do poder dela por vingança e promete ficar mais forte para poder punir o grupo todo ali com as suas próprias mãos. O Light acredita que Mai acharia uns ideais ali ingênuos e tal, mas ela promete apoiar o seu objetivo sem hesitação. Depois que Mai declara ter total fé nas suas habilidades, o Light sorri, fica muito alegre, e ela também retribui o sorriso ao Light antes do seu gato ali invocar outra ferramenta poderosa do abismo. Mai começa a observar fielmente enquanto o Light começa a construir o seu império. Alimentado pela mana infinita do abismo agora, grandes círculos mágicos o cercam, invocando as ferramentas supremas para sua busca de poder. E assim nós finalizamos o primeiro videozão aqui do canal. Então se você curtiu, não esquece de caprichar no like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra gente acompanhar muito mais sobre esse anime que tem uma premissa incrível. Eu vou ficando por aqui, galera, aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!